Fala pessoal, tudo bem? Eu vou tentar ser rápido aqui. E essa é a nossa apresentação da nossa POC. Vou ser rápido porque provavelmente vai faltar internet para poder baixar esse vídeo, mas essa é a nossa POC. Sou do grupo Deu Quadra, meu nome é Matheus André. Eu não estou presente hoje porque eu tive alguns problemas e não pude comparecer. Mas mostrando rapidamente aqui, o nosso back-end, ele é o que a gente vai apresentar aqui, a nossa prova de conceito da nossa arquitetura. Então, o nosso back-end aqui foi feito em Nest.js, né? A gente resolveu adotar esse framework por conta da possibilidade dele, que ele é um framework de opinião, ele segue padrões bem estabelecidos e força o usuário que está usando para seguir também esses padrões. E a gente acha que isso poderia ser o ideal para a gente não ter muitas ideias mirabolantes no que tange a implementação da nossa aplicação. Então, eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Eu tenho uma rota de serviços e nela temos alguns endpoints bem simples, que é o de de fazer login, o de criar usuário, e algum endpoint que eu coloquei aqui para poder fazer o teste disso, vou mostrar para vocês, que é o Hello Authenticate User, que é só um endpoint para você acessar aí quando você estiver logado ou não. Quando você estiver logado, perdão. Então, fisicamente, agora para a parte física da nossa infraestrutura, a gente está usando a AWS, né? A nossa estrutura é completamente na cloud. E a nossa estrutura é completamente na cloud. E para poder, aplicando, né, as tecnologias da AWS, a gente chegou nessa solução aqui, que é uma solução estável e interessante, eu poderia dizer assim, de como implementar no nosso produto. Então, para poder colocar o nosso back-end para poder implementar o nosso back-end, a gente está usando containerização de Docker, né? A gente criou aqui a gente usou o Elastic Container Service, o ECS da AWS, para poder subir instâncias de Docker que são managed para a gente pela AWS. Sem muitos problemas, né? A gente não encontra os mesmos problemas de tentar implementar isso sozinho. Então, aqui dentro desse cluster eu tenho uma tarefa, por enquanto a gente decidiu colocar uma tarefa para poder, né, não gastar muito dinheiro, o que não ajuda muito, né? Como vocês podem ver aqui na nossa tela inicial, a gente está com $3 de gasto já. Então, tentando diminuir os custos, a gente tem uma tarefa, mas a gente pretende que colocar várias, né, várias tarefas para poder garantir a disponibilidade do nosso aplicativo. Assim, quando uma tarefa falhar, por qualquer que seja o problema, a nossa aplicação só vai trocar qual que é o computador que ele está enviando, as requisições, e tá tudo certo, tudo está funcionando, o cliente não sente nada. Para poder fazer isso, para poder fazer essa troca, a gente usa um load balancer, que é também um serviço que a AWS funciona. A gente está usando o DK Balancer e, como um plus aqui, ele também tem um nome de DNS, ou seja, ele também está disponível para a gente fazer o acesso aos containers que a gente subiu, né, as tarefas dos containers, para poder acessar o nosso back-end que está na cloud. Então, utilizando esse link aqui, eu posso vir aqui no meu Postman e vocês vão poder ver que é o mesmo link e a gente pode pode bater no endpoint de health dele e ele me mandou um 200, então tá de pé isso. E é o que a gente usa para fazer a comunicação. Futuramente teremos um DNS, só que o DNS também é caro, então para essa POC a gente resolveu deixar para depois, mas por enquanto funciona. Então, com esse endpoint aqui, eu vou mostrar para vocês a nossa implementação. Então, a gente tem aqui o endpoint de health e a gente tem alguns outros endpoints que nem eu mostrei para vocês, a questão de users. Então, eu vou fazer uma requisição aqui para criar um usuário para o Brás. O Brás, ele gosta de alugar quadros, ele disse pra gente que é um projeto que ele gostou bastante, então vamos criar um usuário para ele. E enviando aqui para push criar usuários.
201 o usuário foi criado. Pode parecer um pouco estranho, porque eu ainda não mostrei para vocês a nossa questão do banco de dados, mas é a minha deixa para fazer isso. Para a questão do banco de dados, a gente está usando também o serviço da AWS, o RDS, que ele permite a gente criar um banco de dados, uma instância de banco de dados, criar também fazer o gerenciamento de backups e de segurança, colocar grupos de VPC, subnets e controlar o acesso ao nosso banco de dados. Então, né, é basicamente o carro-chefe da AWS isso aqui, EC2, RDS e S3 são as coisas básicas, né, que todo mundo usa, e a gente não foi diferente. Então aqui a gente tem uma instância simples, né, um DB3 micro, isso aqui ainda está dentro do free tier da AWS, a gente está usando para essa demonstração. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem algumas conexões, ele tem uma conexão no momento, que é a aplicação que eu estou usando, e também aqui o uso da CPU. Então, como que eu estou fazendo isso? Simples. Dentro da nossa aplicação de Docker, a gente está usando a RM do Prisma para poder fazer as requisições para o banco de dados. Você pode ver aqui que ele faz aqui. Essa daqui é o endpoint de criar usuários que eu acabei de usar para poder criar o braço. E ele entra tudo certinho. Para poder fazer a conexão, o Prisma toma conta disso para a gente só precisa falar qual é o endereço do nosso banco de dados. Então ele está aqui, por favor, não roubem nossas informações. Mentira, não tem nada no banco. E ele está bem aqui. A gente envia essa daqui por forma de variável em ambientes, que a gente pode mudar dinamicamente entre as aplicações para poder não precisar mexer no código, basicamente. E essas mudanças são refletidas no nosso projeto. Mas, né? Falar é fácil, não mostrei funcionando, deu 201, mas eu não mostrei. Para isso eu posso usar o Prisma mesmo. O Prisma ele tem uma função de você poder olhar para dentro do seu banco de dados, como se fosse uma IDE. E aqui com um NPX Prisma Studio eu posso ver aqui dentro, no nosso banco de dados, e a gente vai ver aqui que o braço está aqui dentro. Essas são as informações dele, a password foi rachada, claro, e alguns metadados. Eu também posso mostrar para vocês por meio do Beaver, né, que também faz exatamente a mesma coisa. Aqui está o nosso banco de dados, que o deu quadro, com o link que eu tinha mostrado para vocês. E aqui está as tabelas, como por exemplo de usuário, com as informações. O braço está aqui dentro. Isso é basicamente o que tem para falar da POC, mas eu ainda vou mostrar para vocês que realmente estamos conectados colocando aqui, fazendo um login, por exemplo. Ao realizar o login de um usuário que existe, a gente recebe o nosso Access Token, que a gente pode usar para poder, né, fazer as aquisições. Então, se eu tentasse antes, né, fazer a... Deixa eu ver aqui. Se eu tentasse antes fazer a requisição para o GET do users, perdão, como vocês tinham visto, é necessário um token de autenticação, já que é um endpoint que só pode ser acessado pelos usuários, aqui dentro do Users Controllers. Ele só pode ser acessado por usuários. Esse aqui que é o nosso decorator de autenticação. E se eu vim aqui dentro da minha authorization, no headers, e colocar o nosso bearer, que eu acabei de receber, agora eu recebi o nosso Hello World. Então, é basicamente essa nossa arquitetura. Tem algumas coisas a mais, como por exemplo a C3 que nós colocaremos, mas a prova de conceito e que realmente tudo funciona aqui é basicamente essa. Só para dar uma pincelada a mais, para poder subir esses containers a gente está usando o SR, o serviço da AWS para a questão de você subir coisas de um repositório, e a gente vai fazer a integração disso com o GitHub. Então,
É basicamente isso. A gente tem aqui a nossa autenticação e a nossa aplicação funcionando e em bom estado. Valeu, gente, e boa noite.